Oi, pessoal! Estamos retomando a nossa aula de hoje como tema principal formação territorial. E nesse tema aí nós iremos estudar limites, as fronteiras e a divisão política, formação territorial e organização político-social, a expansão do comércio europeu, que se encontra na página 23 à página 27, que está no seu livro. E nós iremos estudar a formação territorial, entender um pouquinho sobre fronteira e limite. Nós sabemos que o nosso país ele faz fronteiras com vários países. A gente pode lembrar aí da Argentina, Bolívia, Paraguai, Venezuela. A gente vai compreender o que é fronteira, que é o limite entre duas partes distintas. Por exemplo, dois países, dois estados, entre município ou província. Temos os países apresentam limites que os separam dos vizinhos. Esse limite indica o lugar onde termina o território de um país e começa o de outro país. Então a gente vai entender um pouquinho para a gente estudar as características, por que aconteceu isso, essa divisão. Para que a gente compreenda isso, houve um acontecido que foi muito antes de fazer essa divisão. Mas para isso a gente precisa estar compreendendo o que é limite. E fronteira. O limite é a divisão entre uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países. Fronteira é a linha física ou artificial que separa a área geográfica e são conhecidas principalmente por serem limites políticos entre países. Também descreve como área controlada por um poder administrativo ou político. Eu coloquei aí tudo isso para vocês compreenderem o que aconteceu, por que houve essa divisão. Então a gente tem que fazer uma viagem no tempo para ver como o Brasil se transformou. As transformações especiais no Brasil ao longo do século. Houve no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e o século XX. Mas o século XX nós iremos estudar na próxima aula. O Brasil, o que aconteceu no século XV? Nós temos aí, eu coloquei as características gerais de cada um para a gente compreender melhor. No século XV, gente, o nosso território ele era desconhecido. Possuía um clima diferente da Europa. A natureza era praticamente intocada. As riquezas eram imediatas, pela exploração do pau-brasil. Seus limites iam do Oceano Atlântico até a linha de Tordesilhas e para facilitar o controle da região, foi criado o sistema de capitanias hereditárias. Então, essas são as características que houve no século XV. Quando foi no século XVI, houve a organização das capitanias de Pernambuco, Bahia, São Vicente, a economia canavieira, desmatamento para o cultivo da cana-de-açúcar, tentativa de escravizar o índio, ampliação da ocupação litorânea e iniciou-se a ultrapassagem do Tratado de Tordesilhas, que nós iremos estudar também mais aprofundado. E houve uma grande preocupação sobre a ocupação do litoral. Então, a gente pode observar que os europeus, bastante espertos aí, eles irrigavam, eles exploravam o nosso Brasil de maneira assim exorbitante, aonde não tinha limite. E no século XVIII, a gente pode observar aí também que houve uma interiorização intensificada. A diversificação econômica, melhoria na infraestrutura de transporte, investimento maciço na mineração. Houve também um surgimento de grandes centros urbanos,
várias alterações de fronteiras e tratados, guerras e disputa por territórios, aparecimento dos primeiros desequilíbrios ambientais. Então, toda essa problemática aí, houve um desequilíbrio que foi desde o século XVIII. Então, começou a aquecer o planeta, começou a aquecer, né, o nosso país. E a gente observa por que isso acontecia, porque houve uma grande exploração do solo, as pessoas, elas irrigavam facilmente ali plantações de café, ao qual houve um grande desmatamento aí no nosso solo. E no século XIX, a gente vê a consolidação da economia cafeeira, concentração da produção em função do centro administrativo, ampliação da malha ferroviária, decadência da economia mineira, abolição da escravidão e também o início da decadência do café. Então, tudo isso aconteceu por quê? Porque houve o crescimento da indústria, as pessoas migravam, elas saíam da zona rural e iam procurar melhoria de trabalho nas grandes cidades. E houve um crescimento, né, da população urbana e do fluxo migratório. Então as pessoas, elas começaram a sair da zona rural, houve uma abolição, né, aí da escravidão, onde as pessoas ficaram livres para estarem trabalhando, montando seus comércios, e elas saíam das fazendas e iam para as grandes cidades. E a gente observa que tudo isso aconteceu entre o século XV ao século XIX. E nessa aula nós estudamos Brasil, formação territorial e político-social, a expansão do comércio europeu. Fiquem atentos às nossas aulas. Nós estaremos lá no grupo, tirando as nossas dúvidas. Estou à disposição de vocês e vocês estudem o capítulo 2 e vejam a nossa videoaula para tirar maiores dúvidas.